Olá, queridas e queridos espectadores, quanta honra você nos escolher para passar esse tempo aqui no Responsabilidade. Nós que estamos há 6 anos no ar, nos esforçando para sempre promover o bem. E por isso, trouxemos esse assunto. Todos nós temos, os seres humanos, né? Todos temos conflitos em algum momento da nossa vida. Todo mundo entra em conflito, né? Pode ser emocional, no relacionamento ou por tantos outros motivos. E muitas vezes, por medo da censura interna, a pessoa não divide isso com ninguém. Você sabe quais são as origens desses conflitos? Porque no programa de hoje nós vamos conversar com um psicólogo que é um eterno estudioso desse assunto. Nós vamos entender o que desencadeia esses processos e como lidar com eles. Então, demais, né? Um ótimo programa. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta com Responsabilidade. Você tem algum tipo de deficiência física ou conhece alguém que tenha? Porque o Grupo Pão de Açúcar nos encarregou dessa tarefa gratificante de selecionar pessoas com esse perfil para fazer parte dos nossos quadros. Então, se você tem alguma deficiência, deseja trabalhar e está tendo dificuldade para encontrar um emprego, entre em contato com a nossa produção, olha aqui, ó, 2221-4300, ou mande um e-mail para comunicação@responsabilidade.org.br. Pode ser a sua oportunidade, a oportunidade que você esperava. Ele é psicólogo e psicanalista com doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autor de diversos artigos publicados em jornais e revistas do país e também tem 4 livros que buscam esclarecer os mistérios da mente humana. Ele é o Dr. Jorge Luiz Veschi. Olá, Dr. Jorge, que prazer te receber aqui novamente. Seu programa teve uma audiência imensa, então a gente lhe convidou novamente para falar justamente sobre os conflitos, né? Que eu queria saber, todos nós temos conflitos, quer dizer, para ter conflito basta estar vivo? A própria vida ela é um conflito. Né? É como você andar de bicicleta, né? Para andar de bicicleta, um pé fica em conflito com o outro, porque um vai para frente, o outro vai para trás. Então, a vida ela é uma dinâmica que a gente, na nossa maneira de entender, entende como conflito. Mas a gente chama de conflito aquilo que, na verdade, é a própria vida. Né? São 5 origens de conflitos, né? Quais são elas? Assim, genéricas. Quer dizer, são 5. Agora, essas origens, né, elas se enraizam, né? É importante a gente começar por esse enraizamento, né, dos problemas emocionais, que são, para dizer numa linguagem, né, que não é exatamente técnica, é a satisfação, a felicidade e o prazer, quer dizer, que são vivências fundamentais, né, da vida humana. Só que a satisfação ela depende de 4 elementos. Ela depende de você conseguir aquilo que você quer. Ela depende de você usufruir daquilo que você conseguiu. Ela depende de você cuidar disso que você tem. Uma vez um amigo meu veio do Japão me visitar e a gente estava na minha casa, tinha um jardim. E ele comentou depois que o jardim, seu jardim é muito bonito, né? É você que cuida? Aí eu falei assim, não, eu tenho um jardineiro que cuida aqui. Ele me olhou e falou assim, mas por que você tem um jardim então? Então, se você vai ter filho, vai ter um companheiro, uma companheira, um carro, e você não vai cuidar disso, assim, então exatamente para que você tem isso? É bem interessante esse enfoque japonês, porque no Brasil é justamente o contrário. A gente percebe que as pessoas têm filho e querem que sejam criados por outros, que quanto mais entretidos estiverem por algum meio, a pessoa fica mais satisfeita, realmente. Mas isso não é uma coisa um pouco cultural também? Agora é um elemento, né, necessário para a satisfação. E o outro elemento é que você precisa perder um tempo. Uma vez eu estava lá no Saara, conversando com o Tuareg, eu estava perguntando para ele por que eles ainda usam camelo, eles não vão de um carro, vão de avião. E ele estava me explicando que é porque quando você vai para um lugar, né, quando você vai indo, você tem que ir construindo esse lugar dentro de você, para onde você vai. Senão todo lugar é a mesma coisa. Então, se você vai hoje para Paris, para Nova York, para Londres, toda uma grande cidade, tem trânsito, tem sinal, tem McDonald's, tem, enfim, né, todos são grandes centros. Agora, o que torna esses lugares diferentes é você construir dentro deles alguma coisa singular, como todas as pessoas são iguais, são semelhantes.
O que as torna diferentes? É você perder um tempo no qual você vai construir essa pessoa. Então, esse tempo ele é um qualificativo. Como a nossa cultura, como você disse, né, ela retira principalmente esse cuidado e a perda de tempo, fica faltando elementos para satisfação. Então, esses elementos que faltam, eles alimentam o consumo, porque aí a pessoa acha que está faltando outras coisas. Entendi. E, na verdade, falta, né, um tipo de relação com as coisas, não é coisas que faltam. O outro elemento, né, de outra... Está errado desde o início, então, porque, na verdade, até o nosso idioma, a gente teria que fazer, nomear isso diferente. A gente não poderia chamar perda de tempo, porque aí a gente já tem uma referência negativa. Tinha que ser um ganho de tempo. Porque, na verdade, você estaria despendendo um uso do tempo. Uma aplicação do tempo. E o outro elemento, né, outra raiz, é a felicidade. A felicidade também ela não depende daquilo que a pessoa tem, né? Ela depende daquilo como você se relaciona com o que você não tem. Porque ninguém assim tem tudo, né? Todo mundo falta alguma coisa. E todo mundo tem a experiência, né, de que aquilo que falta é essencial, falta sempre o essencial. Né? Porque a nossa mente ela tem uma relação muito singular, né, entre o desejo e a falta. Então, se a pessoa ela não consegue se apaziguar, né, com aquilo que falta, ela nunca consegue ser feliz com o que ela tem. Porque sempre, se ela fica muito de olho no que está faltando, né, ela não consegue viver o que ela tem. E sempre vai faltar alguma coisa, porque até por mais rica que a pessoa possa ser, ela nunca vai poder ter tudo. E sempre ela tem a impressão, independente de quanto ela tem, que falta o essencial. Sempre falta o essencial. E o prazer, né, que é outro enraizamento importante, o prazer ele se dá dentro de uma margem. Então, se você está muito abaixo dessa margem, né, a pessoa deprime, as defesas imunológicas dela, emocional, físicas, caem. E se ela tenta passar do limite, né, ela entra numa coisa que a gente chama para além do princípio do prazer. Ou seja, ela entra numa área da morte, da desconstrução, onde você vai ter os vícios, as compulsões. Então esses três elementos, né, a satisfação, a felicidade e o prazer, eles são enraizamentos importantes, né? E o que os torna assim, mais complexos é porque tem muita gente, né, cujo prazer, cuja satisfação, cuja felicidade depende da insatisfação, da infelicidade, do desprazer e mesmo às vezes da destruição de outras pessoas. Então essas, né, vamos dizer, os conflitos... Seria uma né, pessoa do mal? Poderia se chamar assim? Mas às vezes nem sempre isso é consciente. Né? Esse processo nem sempre é consciente. Pode ser que sim, né, são pessoas maldosas, mas nem sempre. Às vezes a pessoa fica assim, um pouco excitante de ver ali no jornal, né, quantas más notícias. Porque o jornal nem dá boas notícias. Quase, é verdade. Se interessa por boas notícias. As capas geralmente são tragédias, né? As boas notícias são assim um calhauzinho lá no final. Exatamente. Agora, essas raízes, né, como você estava falando, elas têm o solo delas, né, a gente tem essas 5, vamos dizer, circunstâncias, né, onde elas vão se manifestar. Uma delas é a questão orgânica, quer dizer, a pessoa ela pode ter problemas derivados de problemas metabólicos, problemas hormonais ou anatômicos, né, derivados de problemas orgânicos. Que seriam facilmente resolvidas, então, com medicamentos? Poderia pensar? Tem uma intervenção medicamentosa, tem um tipo de acompanhamento, né? Um outro solo, né, para isso, muito comum, são as famílias. Porque a família é um elemento extremamente complexo, extremamente misterioso, porque são relações de alta complexidade emocional. E são relações, né, vamos dizer, complexas de mão dupla, porque tanto algum pai ou alguma mãe, né, com pessoa difícil, ou um relacionamento entre os pais difícil, né, pode trazer prejuízo para os filhos, né, ou para algum dos filhos, como algum dos filhos tem uma personalidade difícil, que seja uma pessoa difícil, ela pode trazer um prejuízo grande ali para a família. Então, ali dentro, né, dentro das famílias, acontecem problemas, né? A maior parte das pessoas são espécies de neuróticos de guerra,
onde o campo de batalha é a própria família, né? Que a pessoa sai dali. Tem uma pessoa que eu atendo, engraçada, que ela disse que família devia ser proibido para menor de idade. É um ambiente muito sofisticado, para uma pessoa, uma criança, um adolescente, entender aquela dinâmica, aquela complexidade. É interessante porque eu estava me lembrando, você falou desse exemplo, eu também tenho um que eu já ouvi com bastante frequência, que eu achei engraçado, mas muito triste, que família é que nem dente, só serve para morder a gente. Isso é muito conflitante até para mim, eu te diria, porque é onde, inclusive a própria publicidade, ela trabalha muito isso, né? Que a família é aquele ambiente onde você pode estar, então, finalmente apaziguado, protegido, e isso não é uma verdade. Nem sempre, né? Quer dizer, a família, ela é sempre um risco para todo mundo que está envolvido nela. Quer dizer, a vida é um risco, a família é um risco. Então, todo mundo, né, que faz parte de uma família tem que se ater a esse risco e ver como que você pode minorar essa situação. Agora, como fazer, doutor Jorge, para se defender de quem você não acredita ser um ataque, né? Uhum. Tem esse detalhe. São os mais difíceis, né, de se resolver, porque quando você tem uma ameaça, né, numa área que deveria ser a base das suas defesas. E pior, quando você não percebe que você está sendo atacado, porque a coisa é feita sob a égide, sob a beleza do amor. Uhum. Como fazer para reconhecer isso? Falar, não, peraí, isso aqui é um ataque, eu tenho que me defender disso. Qual é o mecanismo que se usa para... Qual é a luz infravermelha que você consegue enxergar, que está acontecendo algum problema, que você tem que tomar alguma medida? Muitas vezes a pessoa não percebe, quer dizer, ela faz sintomas, né? Então, muitos sintomas é porque a pessoa ela não tem condição de decifrar esses ataques, né? Ou caso ela tenha, ela não tem também como distinguir, vamos dizer, o amigo do inimigo, porque, né, isso tudo faz parte da mesma circunstância, quer dizer, faz parte do mesmo contexto, né? Então essas relações afetivas, né, inclusive as familiares, elas são, vamos dizer, um outro solo importante, né, de criação de problemas emocionais, problemas mentais, porque uma relação afetiva, né, um modelo que eu sempre uso para isso é o trapezista, o trapézio. Uhum. Então o trapezista, ele se lança no vazio dele, né, para dentro desse vazio. E o aparador, ele tem que estar ali, né, para pegá-lo, porque se o aparador não está, não interessa porque que ele não está, que o trapézio prendeu, o sapato dele escorregou, o trapezista vai cair, porque ele já se lançou. Então, e como todo mundo, né, que tem uma vida afetiva já levou muitos tombos, isso é regra, né? Isso é regra, isso é regra. Não, porque é bom falar isso, porque o nosso espectador fica, não, só está acontecendo isso comigo. Não, isso é uma regra. Todo mundo é meio cacarecado que já tomou tombo. Sendo que algumas pessoas levam tombo de cabeça, né, e dificilmente se recuperam dessa circunstância. Ai, que horror. Porque é uma situação dialética, né, numa relação. As duas pessoas são trapezistas e são aparadores, então uma situação de responsabilidade, é uma situação de confiança, né, e que é uma situação de risco, né. A outra situação, né, que geram muitos problemas é o que a gente chama de um acaso, situações casuais. Por exemplo, uma mulher vai voltando para casa depois do trabalho e ela é estuprada e engravida nesse estupro, enlouquece e passa o resto da vida no Pinel e com o filho que nasceu. Então ela não tinha, vamos dizer, um problema antes, nada, mas são situações fatais, né? Situações circunstanciais que evoluem de uma maneira trágica, assim, um tempo, né, que a gente chama de um tempo fatal, um tempo a partir do qual a vida da pessoa ela ganha outra dimensão. Realmente trágica. Isso a gente tem vários exemplos, né? Essas famílias que tiveram filhos perdidos em meio de tiroteio, gente que teve filho assassinado, esfacelado, né? Isso aí muda para sempre. Entendo. E a outra situação é o que a gente chama de tortura. Quer dizer, né? Tanto as torturas, vamos dizer, militares, né, como
as torturas, às vezes empresariais, né? Tem muitas pessoas que são torturadas nos empregos ou nos relacionamentos afetivos, né? Porque a tortura, ela visa o quê? Ela visa desconstruir o sistema emocional da pessoa. Então, isso, ao longo do tempo, né, ela vai fazendo com que a pessoa ela sofra, né, uma desconstrução, ela sofra um conflito, né, ela entra em problemas, às vezes, irreversíveis. Quanto que uma terapia pode resolver esses conflitos, todos eles? Quanto que ela poderia resolver? Para quem está em casa que não faz terapia ainda, que não teve oportunidade, quanto que a gente pode dar assim, de solução, de esperança, de dizer, não, isso aqui realmente é eficaz? Até porque, eu te pergunto isso, porque a gente escuta com bastante frequência, não, o tratamento psicológico demora muito, é muito caro, tem essa fama, né? Como é que a gente resolve esse trinômio? Porque a vida, né, ela não tem uma solução, porque ela é uma solução, né, nela mesma. Então a gente vai fazer o quê, né? A gente vai lidar com as situações da existência, quer dizer, como que essa pessoa pode existir melhor. Porque a vida, vamos dizer, né, você não negocia com a vida, com a morte, né? Você negocia com as condições em que você vai viver, as condições em que você vai morrer. Então, como é que as pessoas procuram, né? Como é que isso se desdobra? Quer dizer, geralmente a pessoa procura ou precisa de ajuda, né? Ou porque ela sofreu algum dano, né, no sistema emocional dela, alguma invasão, alguma agressão, ou interna ou externa, né? Ou porque ela padeceu, ou ela está ameaçada de algum fracasso. Então, as famílias trazem os filhos, né, que estão ameaçados de fracassar. A pessoa procura terapia quando está ameaçada de algum fracasso, né, sofreu algum fracasso, pode sofrer algum fracasso. Então, você quer dizer que ninguém procura terapia, digamos, preventivamente? É só assim, depois que acontece é que vai, é isso? Deveria, né? Mas a nossa sociedade, ela não é uma sociedade preventiva. Então, as pessoas procuram, né, já quando a situação está em andamento. E se fosse preventivo, seria mais eficaz? Claro, sempre, né? Por quê? Porque você prepararia emocionalmente a pessoa para conseguir suportar esse tipo de conflito? Porque quando já há um problema, né, aquele organismo, aquela vida, aquela pessoa, ela já sofreu uma mudança. Então você já vai trabalhar com um problema, com uma mudança já estabelecida. Entende? Então a nossa cultura, né, ela tem um problema muito limitante com essa ideia de fracasso, por exemplo, né, que a gente acha assim que todo mundo tem que ter êxito, todo mundo tem que dar certo, mas como todo mundo vai ter êxito? Sempre. Né? Então, o mundo acabaria, né? Exatamente. Então os mitos, né, as lendas, eles até orientam um pouco em relação a isso, porque nos textos suméricos mais antigos, né, se diz que Deus, quando ele acabou de fazer a criação, ele disse assim, espero que dure. Porque ele já tinha tentado fazer o mundo 163 vezes. Então essa vez é a 100ª, 64ª vez que até não se sabe se vai durar. Como, né, nas lendas educacionais sobre a ocupação do Brasil, né, você diz que o Cabral ele fracassou em chegar nas Índias, né, e ele acabou chegando no Brasil. Ou diz que o Thomas Edison, quando apresentou a luz elétrica para a rainha da Inglaterra, que ele tinha inventado, diz que ela olhou e falou assim, tudo bem, Sir Edison, mas assim, para que isso serve? Então, o fracasso, às vezes, ele é um outro tipo de êxito, ele é uma maneira de você ter um outro tipo de êxito. Né? Agora, além disso, existe, né, uma coisa que a gente chama de neurose de destino, que são as pessoas que inconscientemente elas procuram pelo fracasso, né, ou pelo sacrifício. Né? Como tem outras pessoas, né, que a gente chama de transferência negativa, que é importante para elas assim, fazer o outro fracassar, os outros fracassarem. Para justificar o seu próprio fracasso. Devido a vários motivos, a várias circunstâncias. Então, o que seria importante, né, nessa situação que a gente está dizendo, né, como é que a gente pode conduzir a vida, quer dizer, né, essa solução, né, como você se relacionar
de uma maneira mais saudável, né, com esses conflitos. Como cuidar do seu jardim, né? Ter um filho, cuidar do filho, ter o jardim, cuidar do jardim, ter um carro, cuidar do carro, porque isso sim é aproveitar a sua vida. Exatamente. Então tem 3 atitudes que são importantes, né? Uma delas é que você precisa ter coragem. Tem um amigo meu, filósofo, que ele disse que assim, a gente devia, todo mundo, assim, aplaudir quem sai de casa de manhã cedo, entendeu? Porque assim, você entrou na vida, você tem que ter coragem para isso, para entrar na vida. Como assim, a pessoa que dorme, né, ela entra no desconhecido dela, né, no estranho dela. Então isso é muita coragem. É muita coragem também ficar dentro de casa, né, junto com a família. Já estou achando uma atitude de coragem acordar. E agora, o que que atrapalha a coragem, né? É o medo. Só que o medo, ele faz parte da coragem. Ele da mesma unidade da coragem. É o pedalar, né? Um pé está na frente e o outro está atrás. Então, ele não é separado. Todo mundo que tem coragem também tem medo, proporcionalmente. O outro elemento, né, que é importante é a inteligência. Você tem que saber analisar situações, ter uma estratégia para elas. Né? Você tem que ter, né, inteligência para poder lidar com os problemas da vida. O que atrapalha a inteligência, né? É a preocupação e as dúvidas. Só que a dúvida e a preocupação, ela é parte da inteligência. Todo mundo que é muito inteligente tem muitas dúvidas e fica muito preocupado. O outro elemento é a força, quer dizer, você tem que ter força para fazer as coisas, força de vontade, né, para persistir, para continuar, né, para agir. Qual que é o obstáculo da força, né? É a preguiça. Só que a preguiça, ela faz parte da força. Todo mundo que é muito forte também é muito preguiçoso. Então, esses obstáculos, né, entre os samurais, a gente diz que todo dia a gente encontra 7 inimigos, né, ou 7 adversidades. Ai. Só que esses 7, quer dizer, é um número simbólico para dizer muitas, várias. É por isso que a gente fala que vai para a savana, tem que matar um leão por dia, né? Tem gente que está matando a manada toda. E você vai ter que lidar com essas adversidades, quer dizer, com os seus medos, as suas dúvidas, as suas preocupações, a sua preguiça cotidianamente. Então, hoje em dia, eu faço uma espécie de pós-graduação, né, dessa questão dos obstáculos com meus filhos, né, que eles surfam. Então, para a pessoa comum, a onda, né, ela é uma coisa, né, meio apavorante, né, uma coisa... para o surfista, a onda é a oportunidade para ele fazer uma manobra eventualmente espetacular, extraordinária. Só que para fazer isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar a força da onda a seu favor. Né? Porque o surfista, ele está lá com uma prancha, um short, completamente vulnerável, ele vai enfrentar a onda. Mas ele consegue colocar a onda a favor dele. Então, essa dinâmica, né, que é uma metáfora, vamos dizer, de como a gente lida com as adversidades. Né? É claro que o surfista, de vez em quando, ele sucumbe à onda, ele leva uma vaca, ele cai frequentemente. Né? Só que o que ele faz? Ele dá a volta, pega a vala de novo, né, e pega a outra onda, porque você voltar ao mar depois de você ter surfado bem uma onda, assim, tudo bem. Mas você voltar depois de ter caído, aí é fundamental, né? Você tem que voltar. Com coragem. Com coragem. E medo também. E você entra, né? Claro, o surfista, ele entra decidido a pegar a onda. Ele tem que surfar a onda, senão ele vai se trabacar ali. É fundamental para ele não cair. Mas, claro, ele eventualmente cai. Então, essa dinâmica, né, que eu acho que, metaforicamente, né, representa o tratamento, né, as circunstâncias do tratamento e a diversidade, vamos dizer, das pessoas humanas, né, que é sempre muito grande. Sobre esse mito de ser um tratamento muito caro, queria te perguntar, porque eu vejo que há pessoas que eventualmente gastam uma fortuna numa joia, numa bolsa, em alguma coisa, e o mais importante, que é o que está dentro da cabeça da gente, as nossas emoções, fica para depois. O que você tem a dizer sobre isso? Hoje em dia, né,
existem vários preços, né? As pessoas podem procurar vários serviços, né? Não é uma coisa assim mais tão... O que é mais caro ao tratamento é assim, a pessoa ela querer fazer isso. Porque esse tipo de problema, né, a gente sabe que em termos inconscientes, às vezes o problema ele é importante para a pessoa. Não quer soltar, né? Tem um apego ao problema. Tem importância aquele problema. Então, para você poder tirar um problema, você tem que ir substituindo aquilo por outras coisas. Porque às vezes a pessoa ela não consegue ficar sem o problema dela. Não conscientemente. Mas aquilo é uma dinâmica, né, que sustenta às vezes a própria vida dela. Se você às vezes tira o problema de uma pessoa inadvertidamente, ela pode sucumbir sem aquele problema. Então, entendi. O que você tem a dizer? Uma mensagem final? Um beijo para alguém? Eu queria agradecer nessa oportunidade da gente estar aqui novamente, porque esses problemas emocionais, eles são cada vez mais importantes, né? Porque a nossa sociedade ela é cada vez mais exigente em termos de corações e mentes, né? E tem um amigo meu, Yoshioka-san, né, que ele disse que os livros, por exemplo, não poderiam ficar parados. Então a gente tem que tentar distribuir o que a gente sabe, né, passar o que a gente sabe. Então é importante estar aqui fazendo isso aqui com você. Né? Quer mandar um beijo para alguém? As pessoas que até hoje me permitiram participar da vida delas, né, e que participaram da minha vida também, permitiram que eu aprendesse alguma coisa. Ai, que lindo. Eu quero mandar um beijo para a Luna, para o Xander, para o Tarek e para a Isabel, especial. E para você que está aí nos assistindo, escreve nas nossas redes sociais, manda um beijo para todo mundo. Olha aqui, Paulo César do Rio de Janeiro, Carlos Lamolha também daqui, Alcinéia Ferreira de Duque de Caxias, Rodrigo de Castro de Duque de Caxias, beijo grande, Christian Ferraz e Giovanni Vieira de Niterói. Gente, obrigada pela audiência de vocês, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Quero agradecer ao meu amigo Sandro, o Sandro Araújo, meu amigo policial federal, que me colocou aqui no livro dele. Fiquem com Deus, lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. E hoje ficou muito mais, né? Viu só? Vamos resolver os nossos conflitos. Beijo grande. Escrevam para o Jorge. Até o próximo.